Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Já estamos iniciando mais uma live. Pega o aviãozinho aí, distribui para os grupos. Amém. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu entrei uns minutinhos mais cedo, devido a alguns problemas técnicos, né, que tivemos na última live, questão de som. Então hoje eu decidi entrar um pouquinho mais cedo para estar testando, né, para ver se vai estar tudo certinho. Mas amém. Hoje vai dar certo em nome de Jesus. Esperar mais um pouquinho, uns 5 minutinhos, agora que é 5 horas, que uns 5 minutinhos a gente inicia. Hoje o Roberto é nervoso. Vou colocar um louvorzinho até o pessoal entrar. A minha esperança em ti é tua palavra que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar. Amém. O Senhor é a nossa âncora que não nos deixa naufragar. Amém. Aleluia. Coloco a minha esperança em ti, é como âncora pra alma que não me deixa naufragar. Nossa, eu amo esse louvor, gente, amo esse louvor. É uma bênção, Deus fala muito ao meu coração mesmo com esse louvor. Amém. Glória a Deus. A sua glória finita agora você tem. Amém. Glória a Deus. Para mostrar mais firmemente a Deus da promessa, a imutabilidade. Deus que não muda. Coloco a minha esperança em ti, é como âncora pra alma que não me deixa naufragar, não me deixa. Boa tarde, graça e paz, Mameire, seja bem-vinda. Estamos esperando. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo para ajustar. Mãe, boa tarde, seja bem-vinda, minha mãezinha entrou, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não me deixará. Vocês estão me escutando direitinho? O som tá certo?
tá bom? Qualquer coisa vocês vai avisando. Ah, que bom, então. Então, vou esperar só mais um minutinho, ver se mais alguém entra. A gente já começa às 5h05, tá? Para não estender muito, porque senão aí a gente atrasa. Lohane, boa tarde, seja bem-vinda, minha amiga. Vamos ver, esperar mais um pouquinho. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Aí a gente já vai começar já. Amém. Aqui. Boa tarde. Então vamos iniciar, né? A gente começando agora 5h05, depois as outras pessoas vão entrando. Então vamos lá. Nós estamos aqui, né, em janeiro, nessa série de lives, Lugar Secreto, né? É uma série de lives que nos leva a buscar intimidade com Deus. E esse tema é muito, muito importante, né? Como eu falei na última live, não tem como a gente iniciar um ano sem primeiro colocar as coisas no lugar da nossa vida, né? E Deus, ele não é a primeira tópico da sua lista de prioridades desse ano, não. Deus, ele é a nossa essência, né? Ele está acima de qualquer prioridade, está Deus, o relacionamento com ele, e isso é muito importante a gente estar alinhando no início do ano, né? Então, na última live do dia 10, né, nós vimos um local muito especial que Deus estabeleceu com Moisés, chamada a Tenda do Encontro, só dar uma leve recapitulada, né, que era um lugar de intimidade com Deus. Mas hoje nós vamos falar de um outro lugar muito especial, tá? Nós vamos falar sobre jardins, o jardim da intimidade, né? Sabemos que Deus, ele criou um jardim, né? Lá em Gênesis, nós sabemos que ele criou um jardim para se relacionar com o homem, né? E esse jardim era o jardim do Éden. A palavra Éden, do hebraico, a tradução de Éden para o hebraico é Edim, e significa prazer, delícias, deleite, contentamento, contentação. Então, Deus criou ali um local, né, de relacionamento com Deus, ou com o homem, né? E Deus, ele é um Deus de detalhes, tá, minhas irmãs? Ele cria primeiramente um ambiente favorável, porque pensa se Deus criasse em primeiro lugar ali o homem, né? Em Gênesis no início fala que a terra era sem forma e vazia, né? Não tinha forma, não tinha como que eu passo, fundamentos para a existência do ser humano, né? Do ser que Deus queria fazer para se relacionar. Então ele faz toda a criação, né? Toda a obra da criação é voltada para criar um ambiente favorável à existência do homem. Então Deus, ele é um Deus de detalhes e ele também é um Deus de processo, de etapas, né? Então era um lugar assim, né, no jardim, né? Uma explosão de vida, né? É um lugar que trouxesse prazer em um homem estar, né? Depois ele vai lá e cria o homem,
né? Esse ser para ele se relacionar nesse jardim, nesse lugar de delícias, nesse lugar de prazer, nesse lugar de contentação, né? Hoje a nossa alma representa esse jardim, né? Esse lugar de relacionamento com Deus. Ele quer plantar, né? Para quem ainda está iniciando a caminhada cristã, Deus tem esse desejo de plantar e regar e cultivar esse jardim dentro de você. E quem já está caminhando com Deus aí há um tempo, ele já vem plantando, já vem cultivando esse jardim em nós, né? Então, nós vemos lá em Gênesis, vamos ler duas passagens, tá? Gênesis, capítulo 2, no versículo 8, fala assim, ó. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E no capítulo 3, Gênesis 3, capítulo 8, ele também fala: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então a gente vê que o Senhor, ele passeava, né, nesse jardim. Ele não criou esse jardim, colocou o homem lá e ficou de longe, olhando, observando, vendo o que ia dar, não. Ele criou esse ambiente para realmente se relacionar com o homem nesse ambiente de intimidade. E aí, esse último versículo que eu li, eles acabaram de pecar, né? E eles ouviram os passos do Senhor, que caminhava pelo jardim na brisa do dia. Essa brisa do dia, algumas traduções vai trazer a viração do dia, né? Seria ali mais ou menos nesse horário que os judeus declaram assim, que é a viração do dia, que eles entendem, que é esse horário das 6 horas nosso, né? Eles não contam o dia a partir da meia-noite, é a partir das 18 horas, do pôr do sol, né? E tem toda uma explicação que não nos cabe agora, senão a gente demora muito. Mas então seria mais ou menos nesse horário, ao entardecer, Deus vinha e descia ali no jardim para conversar com o homem, para se relacionar, para saber o que ele tinha feito naquele dia, né? E nós não vamos entrar na especificidade aqui do pecado, do que aconteceu, porque não é o nosso objetivo no momento, tá? Em outras, nós entramos porque a gente mais ou menos já sabe o que aconteceu, que o homem pecou, depois eles ficaram envergonhados, se cobriram, né? Com pele, enfim. E aí todo pecado entra na humanidade e aí o resto da conversa a gente já sabe um pouco. Então, mas o projeto inicial era de haver um estreitamento, uma intimidade com Deus, assim, de maneira pessoal mesmo, de maneira bem íntima e próxima mesmo, né? Deus não nos criou, como eu falei na última live, como os anjos, apenas para obedecerem ordens e cumprir um propósito específico. Não, Deus nos criou para relacionamento, né? Então vamos lá, dando continuidade. Em Isaías 58, no versículo 11 e 12, tem um versículo que eu gosto muito e ele se encaixa perfeitamente nessa nossa discussão hoje sobre o jardim, que fala assim: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58, versículo 11 e 12, né? Então a gente já sabe que Deus tem como o jardim do Éden, ele foi escondido por Deus, né? Ninguém sabe onde ele se encontra aqui na Terra. Ele foi, de uma certa maneira, depois que o homem foi expulso, né? Como que aconteceria de novo esse relacionamento, né?
E aí a gente sabe, veio o Senhor Jesus, morreu por nós e trouxe de novo, nos religou de novo, trouxe-nos de volta para esse relacionamento, nos deu acesso novamente a Deus através de Cristo. Então hoje a gente só se relaciona com Deus através do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo. Sem Cristo, nós sabemos que isso seria impossível. Estaríamos até hoje fazendo sacrifícios, o sumo sacerdote indo lá, né, no holocausto, para fazer expiação de pecado e tudo mais. E não teríamos esse acesso que temos hoje a Deus. Então, assim, o Senhor, Ele deseja, né, que em mim e em você haja o quê? Haja esse jardim, né, que nós sejamos esse jardim. Mas, como eu falei no início, Deus é um Deus de etapas, de fases, de processo, né? Deus não vai nos colocar num... Deus não vai simplesmente jogar sementes na nossa terra, no nosso jardim, que significa nossa alma, tá? A partir de agora, quando eu falar de jardim, é a nossa alma, o nosso ser, o nosso interior. Então, o Espírito Santo, Deus não vai lá só semear sementes e sair, né? Então, assim, há uma preparação, né? Como, não sei aí, quem eu nunca plantei jardim, o máximo que eu plantei na vida foi feijão no algodão, lá na escola, no primário, lá no prézinho. Não sou dada às plantas ainda, né? Diz que com a idade a gente vai começando a gostar de plantas, né? Quem sabe esse hábito, eu entro nesse hábito porque eu acho muito bonito, mas eu não tenho nenhum, assim, habilidade para lidar com as plantas. Mas vamos lá, dei uma pesquisada, né, sobre como que é esse processo de plantar um jardim, e é muito interessante que ele se aproxima muito dos processos de Deus na nossa vida, porque assim, a gente viu na tenda do encontro que o Senhor quer se relacionar com nós, né? Mas isso é fato, quando a gente começa a se relacionar de forma íntima com Deus, não tem como a gente continuar do mesmo jeito. Não vamos continuar do mesmo jeito. É impossível. Se você se relacionar de maneira íntima com Deus, se você se entregar de fato a buscar a presença de Deus, não tem como você continuar do mesmo jeito. Então, automaticamente, quando você entra nesse lugar de intimidade com Deus, vão começar os processos na sua vida. Nós não vamos simplesmente entrar nesse lugar de intimidade e sentir a presença de Deus e beleza, eu continuo do jeito que eu tô. Não é assim. Não tem como. Por quê? Porque Deus, ele não comunga com o quê? Com o pecado. E se você deu abertura para ele está entrando no seu ser, ele está movendo dentro de você, ele habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, não tem como ele habitar num lugar que mais, talvez, não sei se é o seu caso, mas no meu caso, um dia eu já estive assim, e o Senhor me mostrou um verdadeiro pântano. No início do meu processo de cura, de libertação, de restauração, que isso aconteceu há uns 12 anos atrás, tá? Uns 12, 13 anos atrás aproximadamente, que eu de fato comecei a andar com Cristo. Eu nasci num berço evangélico, mas eu só fui realmente conhecer a Cristo, entregar minha vida para Ele, a ter relacionamento com Deus. Eu andava, eu conhecia com o Deus dos meus pais, mas eu não andava de fato com quem Ele era, com quem Deus era. Então, quando eu comecei esse processo, teve um dia que o Senhor me mostrou, né? Eu tive uma visão de mim mesma, e eu vi um jardim todo que parecia mais um pântano, né? Árvores caídas, troncos caídos, flores mortas, raízes adoecidas, espinheiro para todo lado, e eu me via no centro daquele jardim, toda amarrada por aqueles cipós, sabe, com espinhos, e eu sangrava. E o Senhor me mostrou, olha o jeito que você está, olha como eu te vejo, porque eu perguntei para ele, Senhor, quando o Senhor olha para mim, o que o Senhor vê? E ele me deu essa revelação, eu vejo isso. E eu tive essa visão de mim, dentro desse verdadeiro
pântano que era a minha alma. E aí eu falei, Senhor, e ali eu clamei, eu falei, Senhor, me tira dessa situação. E aí começou um processo, né? Não tinha como ele habitar naquele lugar que eu era. Então ele começou um processo na minha vida e assim eu creio que é na vida de todo mundo, né? De todos nós que começamos a andar com Cristo, há esse processo. Então, muitas vezes a gente anda com Deus por um longo tempo e não temos a consciência disso. Foi o que aconteceu comigo. Eu conhecia Deus, né? Desde o que eu nasci, né? Não experimentei outras religiões, nada disso. Mas eu não tinha consciência de como eu era e de como eu estava espiritualmente, emocionalmente. E o Senhor me deu essa visão. Então, assim, quando a gente entra para esse lugar de intimidade, o Senhor revela mesmo. São aqueles tipos de orações que eu falo que elas são orações muito sérias, né? Que você faz quando você fala, Deus, revela para mim como eu estou, né? Deus, o que tem aí dentro que eu não tenho consciência? Traz para minha consciência, porque muitas vezes a gente convive com tudo que tem aqui dentro da gente, a gente acha tão normal, a gente acha que faz parte do seu temperamento, a gente acha que faz parte do nosso da identidade, você acha que tem aquela frase que a gente pega, eu puxei isso do fulano, do ciclano, eu sou assim porque eu aprendi a ser assim, tudo bem, é o meu jeito de ser, não. Não existe o seu jeito de ser. Existe o jeito de Deus para nós sermos. Qual é o plano original que Deus pensou para mim e para você? Antes do pecado entrar na nossa vida, antes de sermos corrompidos pelo mundo, atacados aí por traumas, por tudo que vem na vida da gente, consequências do pecado no mundo. Antes de sermos marcados por tudo isso, qual que é o plano original de Deus para nós? Isso é o que nós somos. Essa é a nossa identidade, entendeu? Então, tudo que a gente carrega hoje, que não faz parte desse projeto, a gente não pode aceitar, faz parte do meu temperamento. Eu gosto muito de estudar sobre os temperamentos como uma forma de trazer o autoconhecimento para a pessoa se desvencilhar daquilo e viver e conhecer a sua identidade em Cristo e se submeter ao Espírito Santo. Um exemplo, meu temperamento é melancólica. Se eu não estiver debaixo da submissão do Espírito Santo todos os dias, a todo momento, é só reclamação, é só murmuração, é só lamentação, é só tristeza, é só pensamento negativo, se eu deixar isso aí me dominar, entendeu? Mas como hoje eu conheço que isso faz parte de mim, eu luto contra, né? Porque assim, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, né? Então a gente luta tudo contra essas coisas que tá em nós, que vieram para nós de inúmeras maneiras, que a gente faz, que a gente entra nessas lutas diárias contra tudo, negando a si mesmo. Isso é o negar a si mesmo, né? Você não se deixar levar pela sua personalidade talvez colérica, que explode, que briga, que xinga, né? Que grita com o marido, com o menino, né? Que gosta de mandar em todo mundo e só o seu jeito é certo. Você pode ter essa força de uma líder, mas você não pode se dominar por essas coisas negativas, porque isso são traços do pecado na nossa personalidade. E é contra isso que a gente luta todos os dias, todo momento. Apóstolo Paulo fala, né? Somos entregues à morte todo dia por amor a Cristo. Então é isso. Então, voltando lá, que nós deu uma volta, né? Vamos voltar lá pro jardim. Então é isso, nós começamos um processo, né? Quando entramos nesse lugar de intimidade com Deus. E o primeiro processo para preparar esse jardim é a preparação da terra. Eu vejo que é o início, é o processo mais doloroso, né? É onde Deus, ali, quando você vai, um jardineiro vai pegar um lugar, né, desbravado, tipo um pântano, e vai transformar num jardim bonito, florido, habitável, né,
cumpra o propósito dele. Qual que é o propósito do jardim? Trazer beleza, trazer frescor, né? Trazer momento de felicidade, de descontração, de contentamento, né? Então, a primeira coisa que o jardineiro começa é tirar erva daninha, começa uma limpeza bruta nessa terra aí, né? Tirando erva daninha, pedra, espinho, sujeira, galho seco, né? E começa começa essas coisas a trazer esses entulhos para o nosso jardim, né? Então ele começa a arar a terra. O que é arar a terra, né? Arar a terra é rasgar a terra. Já viram um arado? Ele é um pente, ele é um garfo, né? É um arado manual, porque hoje em dia é mais moderno, né? Tem aquela máquina que ela sai cortando a terra, revirando, ela revira a terra de baixo para cima e vai tirando ali, moendo, né? Movimentando aquela terra, tudo aquilo que está lá embaixo, que está escondido, vai trazendo para fora, né? E é todo um processo de preparar a terra para o que está lá embaixo respirar, receber ar, oxigênio e assim vai. E esse processo é para quê? Para a terra ficar o quê? Soltinha, né? Para ficar limpa. E o que isso significa na nossa vida? Trazendo para a nossa vida hoje, né? A terra são essas coisas que ficam na terra a terra é a nossa alma, tá? Somos nós, a nossa alma. São os pecados, crenças limitantes, traumas, comportamentos, tudo isso que eu falei antes aí, que a gente acha, isso faz parte de mim, eu sou assim, né? Tem até aquela piadinha da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Misericórdia, nós que somos cristãs, conhecemos o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo em nós, jamais ficaremos do mesmo jeito, não podemos nos conformar em continuar do mesmo jeito, né? Então aí o nosso jardineiro Jesus, ele começa a arar a nossa terra, começa esse processo de doloroso, e começa a cutucar, e começa a coisa que estava lá embaixo, né, escondido, começa a sair para fora, começa a ver a luz, começa a ser arejado, e expõe as nossas raízes, né, tudo aquilo que não é bom começa a ser exposto, mas a exposição dele tem uma medida correta, a exposição dele não nos machuca, né? Ele expõe as nossas raízes para quê? Para nos curar, né? Então é todo esse processo de limpeza mesmo, de faxinar essa terra, de tirar tudo aquilo que está impedindo você de ser o projeto original, o jardim original que o Senhor sonhou para você, né? E nisso você tá lá, se relacionando com ele tá revelando ao seu coração tudo que não é bom, tudo que entristece o coração dele, tudo que é pecado, ele vai te estimulando a você a confessar, e isso cada vez mais em profundidades, em camadas mais profundas da alma. Mais para frente, outros módulos, nós vamos falar sobre cura interior, né? Mas é só para vocês terem uma noção que esse processo da cura começa aqui. É o primeiro, é essa limpeza, né, do jardim. Tudo isso para quê? Para preparar a terra, a sua terra, você, a sua alma, para receber as sementes que ele tem para você, né? Então, o segundo, fui ver aqui o cachorrinho fazendo um barulho estranho, peraí. Desculpa, gente. O segundo processo é a plantação da semente, né? É o momento que o nosso jardineiro Jesus, ele vai começar o processo de quê? De semeadura na nossa vida, né? Quando a gente está livre, né? Não que a gente fique livre para ser, não. Sempre vai vir uma erva daninhazinha ou outra ali que vai insistir em voltar. Você tem que estar atenta, deixar o jardineiro podar. Por isso que tem os processos da poda. Porque a poda, ela é para nos
curar, para não nos deixar a gente perder o controle e sair do controle do processo original que Deus tem para nós, né? Então vamos lá. Plantação da semente. Então a terra está limpa, você confessou pecado, você abandonou tudo aquilo que não agradava ao coração de Deus. E quando eu falo de confissão de pecados, irmãs, primeiramente nós arrependemos, né? Não adianta a gente falar de boca e não ter arrependimento. O arrependimento, ele gera fruto de mudança de atitude. Então, se você reconheceu um pecado em você confessou diante de Deus esse pecado, mas continua na prática, foi remorso, foi culpa, foi qualquer outra coisa, menos arrependimento. Arrependimento, ele gera o quê? Mudança de atitude, mudança de mentalidade. Uma vez ou outra, talvez, vai acontecer, você vai cair naqueles pecados, mas o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida no pecado. Então, você já confessou diante de Deus e tal, tá lutando contra isso, tá lutando contra o pecado, tá renunciando o seu eu, a sua vontade, né? Mas tem coisas que precisam ser confessadas para alguém, para haver cura. Lá em Tiago fala isso, né? Confessai ao Senhor para adquirir perdão e uns aos outros para serem curados, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós confessamos para o outro para trazer luz, né? Para que aquele pecado, aquela influência do inimigo na sua vida, ela não exista mais. Porque o inimigo, ele age o quê? No escondido. Tudo aquilo que está escuro, tudo aquilo que está obscuro, está tampado, está encoberto, é legalidade, né? É uma autorização que você dá para o inimigo agir na sua vida. Então, vai repensando aí se tem existe alguma coisa dentro de você que você precisa colocar isso para fora, né? Lógico que você não vai sair confessando para ninguém, não é assim. Ore a Deus, peça orientação de Deus, direção de Deus, para Deus te mostrar uma pessoa, um líder, uma pastora, uma mentora, uma conselheira, não sei, alguém que te acompanhe, que você confia, que é da sua confiança, que é uma pessoa de Deus. Muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. E você exponha essas coisas, né? Muitas vezes não é nem pecado, mas é trauma, é alguma coisa que aconteceu no passado, mas que é necessário você expor isso para alguém, para quê? Para você trazer luz àquilo e ser curada da influência que aquilo fica tendo ali por estar encoberto, entendeu? Mas procure alguém idôneo, alguém de caráter, alguém temente ao Senhor, maduro espiritualmente para esse processo. Não vamos confiar em qualquer um aí, tá? Porque senão, além de se expor, você vai se machucar mais ainda. Então, vamos lá. Então, começa a plantação da semente, né? E Deus, ele escolhe as sementes, pois ele quer o quê? Um jardim bem florido. Então, ele escolhe uma diversidade de sementes, né? A gente já viu plantações de girassol, de rosas, de lavanda, né? De bergônia, de orquídeas. Existem vários, né? Mas assim, quando a gente fala de jardim, é o quê? Jardim é uma seletividade, é uma diversidade de flores, né? E que são lindas e elas ali, a cor uma da outra complementa e formam um cenário lindo e agradável, né? Então, o jardim, ele fala que é de diversidade de semente. Cada semente, ela é única e ela carrega um propósito. Então, o Senhor, quando vê que a nossa terra está pronta, ele começa a nos entregar as sementes que vão formar o nosso jardim, né? Mas o jardineiro, ele não vai lá, simplesmente joga as sementes e sai. Não, né? É todo um processo. Ele cava a terra, né? E coloca a semente escondida lá no fundo. Cada planta, cada árvore tem a sua especificidade, né? Tô falando assim de maneira geral. E ele coloca a semente
lá dentro desse buraquinho e cobre novamente com a terra. Por quê? Né? Para proteger a semente dos predadores, né? E muitas vezes também do próprio ambiente externo, entendeu? Externo a nós, que ainda não está preparada para essa semente florescer. Essa semente, antes de florescer, antes dela germinar, antes dela brotar, ela precisa ser escondida. E esse é um processo muito lindo em Deus na nossa vida, porque muitas vezes ele nos entrega umas sementes e a gente, na ansiedade, a gente quer ver isso florescer, a gente quer ver isso crescer, a gente quer ver frutificar e tal, e germinar, e ainda não é o tempo. Talvez o Senhor te entregou as sementes, propósitos para o seu coração, você já discerniu que é de Deus para a sua vida, mas ainda não é o tempo correto disso germinar. Por quê? Porque talvez o ambiente externo a você não está preparado. Muitas das vezes ele vai te levar para outro lugar, para um lugar seguro, para que você possa, Deus está falando com alguém aí, para que você possa germinar. Então não tenha medo. Uma vez o Senhor também já fez isso comigo. Eu já passei por todos esses processos, tem uns que a gente vai e volta, né? Porque o relacionamento com Deus, ele não é engessado, começo, meio e fim. Ele é um relacionamento que flui, que acontece. Então, tem horas que você vai voltar para a preparação da terra de novo, tem horas que você já vai estar lá na nutrição da terra, na germinação. Então, assim, é muito cíclico, é vivo. Relacionamento com Deus é vida. Relacionamento com Deus não é engessado. Deus faz assim, 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 ponto, acabou. Não. Deus ele vai movendo na nossa vida de várias maneiras, né? E chegou uma época também na minha vida que eu, né, comecei esse processo de preparação da terra. A terra estava nos caminhos já para receber as sementes. E eu recebi umas sementes, mas o ambiente onde eu estava não era favorável para a germinação daquelas sementes. E o Senhor me falou: estou te tirando dessa terra, né? E terra tem a ver com lugar, com raízes, com heranças, né? Então, assim, Deus me tirou de um lugar onde o ambiente não era favorável para as sementes que ele me carregou, que ele me entregou. Muitas das vezes ele vai mudar o ambiente, sim, mas com cada um o processo é diferente. Na minha vida foi assim, ele me tirou de um lugar, né, que não tinha possibilidades de eu germinar o que eu carregava e me colocou em outro lugar, numa terra que era favorável àquele crescimento do que ele me entregou. Não que a terra que eu estava era uma terra seca e fértil, não é, tinha outras sementes germinando naquele lugar, mas a semente que ele me entregou não era favorável naquele ambiente, então ele me tirou. Então, talvez você esteja sem entender, talvez Deus está te direcionando a sair de um ambiente, Deus está te movimentando. Não tenha medo, não tenha apego, se renda aos processos de Deus. No início não é fácil, é doloroso. Mas quando você começa a ver que aquela terra é favorável para o seu desenvolvimento, para a germinação, para o crescimento daquela semente que ele te entregou, você começa a entender. Aí você começa a ver, nossa, se eu tivesse lá, bem capaz que as sementes tinham secado, eu tinha perdido essas sementes, né? Então, assim, é os processos de Deus na nossa vida. E quando a gente está caminhando nesse lugar de intimidade, é que esses processos acontecem. É que a gente tem discernimento de entender isso. Deus está me movimentando, Deus está me tirando daqui, o meu ciclo nesse lugar aqui acabou. Por quê? Porque o que eu carrego precisa de outro ambiente, precisa de outro lugar favorável para ela, para se desenvolver. Então, só intimidade com Deus que a gente vai entender isso, tá? E
E aí o jardineiro ele vai tratando com nós dessa forma, né? Então vamos para a nossa terceiro processo. Então foi a preparação da terra, 2, a plantação da semente e agora o 3, são os cuidados básicos. Então ele foi lá, plantou, cobriu bonitinho, agora ele vai pôr adubo e água, né? Na medida correta para aquela semente. Lembra? Cada semente tem um propósito. Então, cada semente vai precisar de uma medida específica de água. Tem plantas que precisam de muita água, né? Tem plantas que precisam de muita água. Outras plantas não podem com água. Tem plantas que precisam de muito sol, outras não podem com muito sol, né? Então, comece esses cuidados básicos de acordo no nível da sua semente, da semente que o Senhor entregou para você, né? Adubo, água e sol representam o quê? Palavra de Deus, nutrição e a presença de Deus e intimidade com Deus, né? Então, assim, ele não vai não fique, a gente tem muito medo do que Deus vai fazer, né? Pode ter certeza que ele não vai nos expor, não vai nos colocar num ambiente em que o sol vai nos consumir, né? Vai ter a medida certa de tudo, de palavra, de intimidade, né? Porque se ele vir com muita, ele sabe que ele vai matar. Tem planta, né? Que se você pôr muita água, ela morre. Então ele conhece a estrutura de cada um, ele conhece a estrutura das sementes que ele colocou em você, do que você carrega, entendeu? Então, assim, não tenha medo. Se o Senhor tá te aguando, né? Ele fala, né, que eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede, né? Então talvez você está num processo aí de ser lavada por essa palavra, por Cristo, né? Isso é para quê? Para o seu florescimento. Talvez você está passando num processo de adubação, né? Que você está naquela sede por nutrientes, é o que? Sede pela palavra de Deus, que é o que nos nutre, né? Você está sendo o quê? Adubada. Não tenha medo. Mergulha de cabeça nesse adubo aí, pega todos os nutrientes que o Senhor está te entregando, que faz parte do seu processo, né? E o sol, né? O sol, eu vou falar aqui um pouquinho do sol, que é muito interessante, ó. O sol, gente, ele representa o quê? Dependência de Deus, né? Por quê? O que tem a ver o sol com dependência de Deus? Vou explicar para vocês. Alguns dons, igual eu falei, alguns dons, propósitos, que são as sementes que o Senhor nos entrega, né? Ela vai precisar mais de sol, né? Ou seja, vai precisar depender mais de Deus, porque sem aquela energia, sem aquela luz, sem aquele calor, vai ser impossível daquela planta germinar, né? Então, o sol, ele representa isso, a dependência de Deus, sermos dependentes de Deus nesse processo na nossa vida, né? E tem esses dons e propósitos, né, que vai precisar de nós dependermos muito de Deus. Por quê? Porque é aquele tipo de coisa, Deus te entrega a semente na sua mão, você olha e você fala assim, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de virar isso aqui que o Senhor está me entregando. A árvore, antes a floresta, né? Tem uma frase que fala, antes a floresta, a semente já foi uma floresta um dia. Não, a floresta já foi uma semente um dia, isso aí. Então, é aquelas sementes que o Senhor te entrega, que você sabe que é muito para sua estrutura, que você fala que, Deus, isso aqui é muito grande para mim, eu sou improvável, eu não consigo, a minha terrinha aqui é pequena, não tem condição de virar essa floresta, esse jardim, isso aqui que o Senhor está me entregando. E aí entra o quê? A dependência de Deus, porque não é sobre a nossa estrutura,
Porque lembra? Éramos o quê? Um pântano antes de Cristo entrar na nossa vida. Tinha condições de florescer alguma coisa? Nenhuma. Então, ele nesse processo, ele vai nos entregando muitas vezes sementes que vai precisar totalmente da dependência do Senhor. Tem algumas coisas, irmãs, que são mais fáceis para nós, que está dentro das suas habilidades já naturais, daquilo que você já é boa em fazer, que você gosta, mas tem umas coisas que não tem nada a ver com você, que você olha e fala assim, meu Deus, mas isso aqui, o que é isso que o Senhor está me entregando? Não tem nada a ver comigo. Mas ele fala, não é sobre você, é sobre mim. Eu sou o sol da justiça, sou eu que vou trazer o crescimento, sou eu que vou fazer florescer, sou eu que vou fazer frutificar. Só creia e faça igual o girassol, se movimente na direção do sol. Para onde o sol está, o girassol se inclina, porque ele sabe que ele depende de Deus para ele florescer, para ele se tornar um girassol mesmo, lindo, esbelto. Ele sabe que ele precisa de sol. Então, ele se entrega a isso e se inclina a isso. Então, que nós possamos nos inclinar, assim como o girassol, para a dependência do Senhor na nossa vida com relação às sementes que ele nos entregou. Amém? Então, agora nós vamos para o quarto. Primeiro, retomando, eu sou professora, a didática aqui é do retomando, tá, gente? Primeiro foi preparação da terra, segundo foi plantação da semente, terceiro os cuidados básicos, o quarto agora é o crescimento. O crescimento é o quê? Espera. Aí é um processo difícil também, difícil, porque a gente já foi preparada, a gente já tá assim, preparada, né? Nunca vamos estar 100%, porque é sobre ele, mas assim, tudo aquilo que nos impedia já foi retirado de nós. Nós recebemos a semente, nós estamos nos nutrindo, né? A semente está aqui plantadinha, está guardadinha, né? Está sendo nutrida, está sendo gerada dentro de nós. E aí vem o crescimento, que é o momento da espera. E o crescimento, gente, de praticamente todas as plantas, ela é primeiro para baixo. Por isso que demora a florescer. Por isso que demora a gente ver os primeiros brotinhos, porque ela está crescendo para baixo. Entendeu? Então, esse crescimento das raízes, o aprofundamento das raízes, né, é o que vai dar sustentabilidade para a árvore, para a folha, para a planta, para a flor, para aquilo que está sendo plantado. Então, da mesma forma, muitas vezes a gente está nesse processo e está querendo crescer logo, mas o Senhor está falando para você, calma. Não sei se tem alguém passando aí por esse momento, que o Senhor está falando isso para você, calma, eu estou aprofundando as suas raízes. Porque lembra que você olhou para a semente e falou, nossa, é demais para mim. Eu não vou dar conta disso, eu não sou capaz disso. Aí Deus falou assim, mas em mim você consegue. Ele é a rocha. Então, nós vamos sendo alicerçadas, nós vamos sendo aprofundadas, enraizadas nele. E esse processo de aprofundamento é que vai dar sustentação para aquilo que vai crescer. Não importa se é uma florzinha, se é uma árvore, se é uma floresta. Precisa primeiro da raiz. E o que a raiz significa para nós, né? A raiz, ela é a nossa sustentação. Mas como ela vai se dar nesse crescimento espiritual? Aprofundamento na intimidade. Então, quanto mais a gente vai caminhando... Por isso, tá vendo que o processo de intimidade com Deus e esse processo é intrínseco, não tem como a gente separar. É isso. Então, quando você começa, né, a se aprofundar em Deus, que você começa a ansiar por coisas mais profundas, que você já entendeu o leitinho,
você já entendeu o básico, só que você começa a ficar insatisfeita com aquilo que você tem ali com Deus, com o nível de relacionamento com Deus, você começa a ficar insatisfeita. Então você começa a fazer o quê? Buscar mais. E nisso você está buscando mais, você está se aprofundando, se enraizando. E à medida quanto mais você busca, mais intimidade. Lembra a palavra de Ezequiel 47? Que o anjo foi levando ele a cada medida, ia medindo, ele afundava mais um pouco, nos tornozelos, nos joelhos, no lombo, até que chegou um ponto que ele não conseguia mais, não dava pé, que ele submergiu, que ele mergulhou, que só tinha jeito de atravessar o rio a nado. Então Deus tem isso para nós. Deus quer que nos aprofundemos tanto nele, a ponto de perdermos o pé e mergulhar nesse rio a nado. Não vamos afogar. Ele vai dar nos vai dar habilidade para quê? Para nadar nesse rio de intimidade. Então, com as raízes é a mesma coisa. A gente vê que essas árvores antigas, onde a minha irmã morava, aqui em Uberlândia, lá no Roosevelt, num condomínio, tinha uma árvore muito interessante. E ela tinha mais de uma gameleira. Ela tinha mais de 100 e tantos anos, uma árvore histórica, praticamente a da cidade. E ela construíram o condomínio ao redor dela e tal. Ela dentro, na verdade, construíram as casas ao redor dela. Mas as raízes dela já não tinha mais o quê? Espaço. Já estava que espaço cresceu demais, sabe? Não tinha mais como profundas, que estava causando o quê? Tava causando mal para a estrutura das casas, né? Então as raízes dela estavam entrando por debaixo das construções das casas. Então assim, o nível de profundidade dessa árvore, e o Senhor tem isso para nós, né? Que possamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Amém? Como diz aqui no versículo, né? Depois eu leio e retomo de novo. Então, ele vai crescendo primeiro, né, para baixo. Quando vê que tem uma sustentação que vai aguentar o crescimento, aí começam os pequenos brotos, né? Então aí a gente começa a florescer, germinar de maneira pequena e processual, de acordo com o que? Com a sua raiz, com o que a raiz consegue dar sustento, né? Ela vai ali, a raiz vai ali se alimentando, né? Daquela terra nutrida, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos nos nutrindo. Deus vê que Deus já tem uma condição de começar a crescimento. Então, aí a gente começa a crescer, a germinar, né? Mas nesse processo tem que ter o quê? Espera, com paciência. Porque senão, se a gente quiser crescer antes da raiz, a gente corre o risco de morrer, de matar a semente, né? E o quinto processo, que é florescer e frutificar, né? Porque tem sementes que não vão ser só de flores, pode ser árvores frutíferas, né? Que dão flores e frutos, né? As flores, elas fazem o quê? Elas embelezam o ambiente, trazem o quê? Fragrância, né? Trazem beleza, frescor, junto com as flores vem o que? As folhas, trazendo frescor, né, para esse jardim. Então é o processo que talvez você está passando aí, que você já vem num processo todo, né, já está germinando, e você vê que aquilo que Deus plantou em você já está começando a servir outras pessoas, né? Então, é o resultado da semente, né? Então, às vezes é preciso o quê? Vai chegar o momento também da poda, né? Que é preciso podar para quê? Para não perder a beleza, para não matar a raiz, a planta, para ela continuar na estrutura que ela aguenta. Então, muitas vezes vai ser necessário entrarmos também nos processos de poda de Deus na nossa vida, quando estivermos aqui em pleno processo de florescimento e frutificação.
Por isso que muitas vezes a gente entra em conflito. Meu Deus, mas eu comecei a florescer agora, começou a crescer agora que eu tô sentindo que tá indo, e o Senhor vem com uma poda. É pro crescimento, ele ser o quê? Regulado. Ele não ser fora de controle. Isso, é para ele crescer de uma maneira no controle de quem? Do nosso jardineiro, que é Cristo, né? O Espírito Santo. Então, é isso. São esses os processos de quando a gente entra em intimidade com Deus. Então, assim, que as nossas raízes, né? Tô já finalizando. Que as nossas raízes, elas tenham bálsamos de cura. Já viu plantas que a gente faz, chá de raiz, né? Que elas trazem cura? Se a gente pensar, existem na natureza, tem plantas que elas são utilizadas no total. Tudo é aproveitado. E o Senhor quer da mesma forma fazer comigo e com você. Que nada na nossa vida seja desperdiçado. Muitas vezes a gente quer frutificar, florescer e crescer só numa área, só numa coisa. Eu passei por um processo assim, há um tempo atrás, no final do ano, e o Senhor falou assim, não, mas você tem que aproveitar tudo. Eu sou um Deus que aproveita tudo, eu não desperdiço nada, nada. Ele não desperdiça nada em nós. Então tem raiz, que as nossas raízes elas possam trazer cura, ser ungüentos medicinais, ou seja, esses processos dolorosos que a gente passou, o nosso aprofundamento, ele vai trazer o quê? Cura para outras pessoas que estão à nossa volta, cura para a nossa casa, para o nosso lar, cura para o nosso casamento, cura para os nossos relacionamentos, né? Que as flores desse jardim que o Senhor quer plantar em você, que essas flores tragam a essência de Cristo, o perfume de Cristo, a esperança para aqueles que estão angustiados, oprimidos, sobrecarregados. Que as folhas, né, as folhas desse jardim, elas tragam o quê? Sombra, refrigério, né? Para aqueles que estão ao seu redor, cansados, exaustos do sol quente, dos desertos, que você seja uma palmeira, como existia aquelas palmeiras, a palmeira onde Débora aconselhava Israel, né? Ela aconselhava debaixo de uma palmeira, ou seja, debaixo da sombra de refrigério, que nós possamos ser refrigério na vida das pessoas, que nada em nós seja desperdiçado, né? Que os nossos frutos, primeiro, os nossos frutos, eles demonstrem o nosso caráter em Cristo, né? A gente sabe que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, né? Que fruto você tem frutificado aí, né? Que possa ser o fruto do Espírito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Para alimentar. E o fruto do Espírito, ele não só diz ele não só diz sobre nós, sobre o nosso caráter em Cristo, mas ele diz também sobre o quê? Ele diz sobre servir ao outro, porque ele alimenta o outro, né? Sacia a fome do outro, né? E ele carrega o que também? Novas sementes, se for o caso de uma árvore frutífera aí, que Deus, cada jardim é de um jeito. Às vezes Deus está plantando em você um jardim de árvores frutíferas, um pomar, olha que lindo. Existe um estudo que depois, mais pra frente, eu vou trazer, de um livro que eu li no final do ano, até postei nas redes sociais, o Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello, e ele é maravilhoso, é bem sobre isso que eu falei aqui hoje, só que de uma forma mais profunda. Algumas coisas eu consegui tirar, mas outras coisas, se eu fosse falar, ia ficar muito, então assim, depois a gente vai retomar nesse assunto aí, tá bom? Hoje é mais pra gente entender o processo de intimidade com Deus, que ele anda intrínseco, ele anda junto, atrelado a esses processos na nossa vida. Quando você entra para a tenda do encontro, pode ter certeza que o jardim vai começar a ser plantado, que Deus vai começar a trabalhar no jardim. E
que nós estejamos plantadas junto a ribeiro de águas e que fluam rios, né? Rios desses jardins, né? A jorrar por toda a eternidade, para saciar a sede dos sedentos, para alimentar, para trazer alívio, sombra, alimento, sementes para a próxima geração que está vindo aí, que possamos ser mulheres completas, um jardim completo do Senhor. Amém? Vamos estar encerrando. Falta um minutinho para si. É exatamente o Roberto querendo participar da live, gente. Mas amém. Vamos orar. Se você foi edificado com essa palavra, compartilha com suas amigas, para que essa palavra encontre o coração de quem precisa, e venha trazer esse preparo, esse processo. E esses processos, eu não venho aqui trazer processos como uma forma de peso na sua vida. Você vai ter que passar pelo processo. Não é isso, pelo contrário. É trazer para a gente entender com leveza os processos de Deus. E em todo momento, desde a preparação da terra até o momento da frutificação, do florescimento, da poda, o jardineiro, ele jamais perde o controle. Ele não vai deixar que nada te mate, nenhum processo que é de Deus, ele não nos causa dano assim de nos ferir. Muitas vezes assim, algumas coisas que a gente faz, algumas atitudes que a gente tem, alguns comportamentos ainda que precisam ser renunciados na cruz de Cristo, isso sim traz o quê? Consequências que dói. Mas os processos de Deus, por mais que ele seja... não é fácil também, estou aqui falando para arrumar e dizer, é lindo, é top. Não, é difícil. Mas é possível passar. Deus nos capacita lá na preparação da terra, que é difícil, ou se não, ali no momento de esconder a semente, ter que ficar com a semente ali, sabendo tudo de lindo que Deus colocou em você, mas que você não pode jorrar para fora. Teve momentos na minha vida que eu orei aqui nesse quarto onde eu tô, eu falei assim, Deus, eu não tô aguentando. Tá parecendo uma represa. Eu tô me sentindo pressionada com tudo que o Senhor tá colocando e eu não posso colocar para fora. E ele me falava sempre a mesma coisa, não, espera o tempo certo, senão se você expor agora, você vai matar a semente, você vai matar o processo, você vai sucumbir. Então, é obediência, não é fácil esses processos, mas a gente só vence em intimidade com Deus. É nesse lugar secreto, é nesse lugar de obediência, é nesse lugar de submissão, de se submeter ao que ele fala. E também na hora que ele fala, vai, cresce. Aí você fala, Deus, mas estava tão bom ficar aqui, a gente é meio do contra. Eu não sei vocês, mas eu sou. E aí quando Deus fala, vai, e você fala, mas Deus, estava tão bom, eu estou com medo de perder a essência, eu estou com medo de perder as sementes. E ele vai, não vai, que eu tô com você, que agora você tá pronta, vai. Então, gente, é sobre isso, sabe? E eu creio que Deus falou muito ao meu coração hoje, creio que falou muito ao seu coração também. Guarda essa palavra, não importa em qual processo você esteja, não relute, se submeta e creia que ele tá no controle, amém? Isso aí, a dor gerando testemunho. Então vamos orar, feche seus olhos aí se você puder, onde você está, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Deus, Pai, Papai, nosso jardineiro, aquele que não perde o controle sobre nada na nossa vida, aquele que tem o projeto inicial nas suas mãos, Tu és aquele que nos conhece e sonhou com nós lá no ventre da nossa mãe, e que muitas vezes o pecado, a maldade, as coisas da vida vieram trazer marcas para nós, para nossa vida. E nós nós mergulhamos em Ti, nos deparamos com todas essas coisas, com essas ervas daninhas, com esses processos, com esses espinhos que têm que ser retirados. Senhor, o Senhor sabe
um momento em que cada uma dessas mulheres que está assistindo, dessas mulheres que vão assistir, dessas pessoas que vão ser alcançadas através dessa live, o Senhor sabe, o Senhor conhece o processo, o momento que cada um está. Eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça a vida de cada um deles, que eles não desistam desse processo e que eles possam enxergar, que eles possam ter a visão do Senhor sobre cada um deles, ó Pai, cada uma dessas mulheres, Pai, que elas possam ver, que o Senhor revele a elas, Pai, o plano original que o Senhor tem para cada uma delas, Pai, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia estarmos dispostas em obediência e nos submetermos a sermos, Senhor, quem o Senhor quer que sejamos, ó Pai. E que esse lugar de intimidade seja o nosso refúgio, seja o nosso lugar de tratamento, seja o nosso lugar de cura, seja o nosso lugar de direção, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, perder este lugar, Senhor, de intimidade. Não importa o quanto cresçamos, não importa onde estivermos, não importa onde o Senhor nos levar, que a tua intimidade, que a tua presença nos acompanhe, porque nós dependemos totalmente de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, entregar a vida das minhas irmãs, todas as pessoas que vão ser alcançadas nessa live, nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, então é isso. Na próxima sexta-feira, no dia 31, nós vamos continuar sobre esse tema, intimidade com Deus, mas eu vou fazer uma coisa mais prática, tá? Trazer, assim, algumas ferramentas, o como fazer para vocês, assim. Lógico que não tem uma receita, não tem é assim, 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 assim. Não, cada uma vai descobrir, mas assim, eu vou trazer um caminho, um norte para quem tá perdido aí, para quem tá querendo começar, né? Vou compartilhar um pouquinho como é esse meu caminho com Deus, o que eu faço, e vou trazer um pouquinho de direção, né? Para talvez aí trazer uma luz para balizar a vida de vocês. Porque surgiu algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntaram no direct, mas como que eu faço isso? Mas é aquilo? Qual a diferença de devocional? E não sei o quê? Que tipo de Bíblia? É devocional que usa? Ou tem que ser só ler a Bíblia? Então, assim, eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. Vai ser uma aula mais prática, podemos dizer assim, tá bom? Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima sexta-feira, na nossa última live da série Lugar Secreto, e nós já temos direção de 3 meses já, hein, de temas, ó, top, Deus faz a obra completa, vocês vão ver que faz todo sentido a sequência, Deus é muito bom. Amém, gente? Fica com Deus, viu? Tenha uma tarde abençoada, um final de semana abençoado.